Quero te convidar a abrir a sua Bíblia lá no Evangelho conforme João nos escreveu. No primeiro capítulo, quero ler com os irmãos do versículo 1 ao versículo de número 5. O Evangelho que João nos escreveu, capítulo 1, do primeiro versículo até o versículo de número 5. João 1, de 1 a 5. A palavra do Senhor nos diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Vamos orar? Senhor Deus, nós estamos diante da Tua palavra, ó Pai, e nós te pedimos para que, nesse momento, Senhor, derrame da Tua graça sobre nós, para que nós possamos ouvir a Tua voz que fala conosco, e que, ministrados pelo Teu Espírito que habita em nós, nós possamos crescer no entendimento da Tua palavra, no entendimento do Senhor, de quem o Senhor é. E ao fazermos isso, Deus, encontrarmos sentido para a nossa vida, para a nossa existência, para o levantar diário, para tudo aquilo que nós fazemos do levantar ao deitar. Pai, que o Senhor derrame de graça sobre as nossas vidas. Fala ao nosso coração. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Você já se perguntou o que é a vida? Eu acredito que um dos maiores dilemas da humanidade é definir o que é a vida. E eu não estou falando das discussões científicas ou sociais ou tecnológicas. Eu estou falando daqueles momentos em que, tomados, queridos, pelas dificuldades, nós questionamos a Deus. Por que é que eu tenho que passar por isso? Por que eu estou experimentando tanta dor, ou tanta tristeza, ou amargura? Deus, por que tanto sofrimento ou desilusão? No entanto, queridos, não é apenas em momentos de intensa dor que nós questionamos o Senhor a respeito da vida, questionamos a nós mesmos a respeito da vida. Nós também pensamos sobre isso quando nós meditamos a respeito da utilidade da nossa vida. Mesmo que você não esteja passando por intensas dores, eu tenho certeza que você já se preocupou a respeito da sua utilidade. Para que eu sirvo? O que sou eu? Será que eu existo apenas para dormir, comer, trabalhar e pagar contas? São momentos em que nós, queridos, estamos com o piloto automático da vida ligado e nós nem refletimos mais sobre as coisas que acontecem conosco, com aquilo que nós provamos, ou dizemos, ou fazemos, e por causa disso, queridos, nós acabamos por nem conseguir desfrutar das coisas que nós vivemos, ou quem sabe encontrar prazer nas nossas experiências do dia a dia. É em momentos assim, queridos, que nós nos perguntamos a respeito da vida. Em outras palavras, irmãos, todas essas nossas indagações nos vêm à mente na nossa tentativa de encontrar uma resposta para a dor, para as lutas diárias, para o sofrimento, para o nosso senso de utilidade. O grande problema, queridos, é que na maioria das vezes nós tentamos encontrar respostas para estas nossas crises nos lugares errados. Nós tentamos descobrir a respeito da vida, a respeito dos sofrimentos, das desilusões e até mesmo a respeito do nosso senso de utilidade, baseados no nosso entendimento, ou então na nossa experiência, ou quem sabe olhando para as coisas que estão à nossa volta.
O problema, queridos, é que nós tentamos descobrir o sentido da vida no trabalho, nas amizades, nos relacionamentos amorosos, nos consultórios de terapia, ou então em nossos momentos de lazer. E é aí, queridos, que nós descobrimos que, na maioria das vezes, nós estamos tentando encontrar respostas para estes grandes dilemas na falsa, entre aspas, sabedoria das redes sociais. Nós vivemos dores reais, nós enfrentamos lutas intensas, questionamentos profundos, e ao invés, queridos, de buscarmos no lugar certo, na palavra de Deus, nós ficamos caçando frases inúteis, com aquelas figurinhas bonitinhas de gatinho, e bobagens da sabedoria humana para encontrarmos respostas para essas lutas. E mesmo que você não seja tão adepto assim dessa sabedoria do Instagram, que de sabedoria não tem nada, seja honesto com você mesmo. Você fez isso a sua vida toda. É absolutamente natural, queridos, que nós tentemos encontrar respostas a respeito da vida em todos os lugares. São consultores, talvez gurus, psicólogos, coaches, profissionais mais experientes, homens e mulheres mais experientes, os nossos pais. Com certeza você já foi buscar sabedoria nesses lugares. No entanto, queridos, ainda que muitos desses conselhos sejam extremamente válidos e preciosos, nós acabamos deixando de procurar no melhor lugar, na palavra de Deus. E talvez isso aconteça porque você diz no seu íntimo: mas pastor, eu já fiz isso. Centenas, milhares de vezes eu fui até a palavra, mas eu acho que a Bíblia não traz resposta para o meu problema. Então eu preciso te dizer, com certeza a Bíblia traz sim a resposta para os nossos problemas. O que acontece, irmãos, é que na maioria das vezes nós procuramos resposta para uma pergunta errada. A forma como nós nos relacionamos com a palavra, a forma como nós queremos tirar sabedoria da palavra está errada, irmãos. O que nós esperamos é que a Bíblia nos traga uma resposta assim: faça isso, faça aquilo, tome tal decisão assim ou assado. Mas deixa eu te contar, não é assim que a Bíblia nos responde, irmãos. A resposta da palavra de Deus tem a ver com quem Deus é. A Bíblia nos revela, queridos, quem Deus é, no seu caráter, nos seus atributos gloriosos. A Bíblia nos diz, queridos, como Deus age, quem Ele é. E é justamente por isso, queridos, que a resposta que a Bíblia tem para nós sempre é: confie no Senhor. Em todas as situações, a palavra nos diz: confie no eterno, naquele que existe desde o princípio, naquele que nos salva, naquele que nos redime, que nos consola. E o texto que nós lemos, queridos, fala justamente sobre isso, sobre quem Deus é, mais especificamente, sobre quem o Deus Filho é. Hoje, queridos, eu quero falar especificamente a respeito da eternidade do Verbo, o Verbo eterno de Deus. Para que com isso, com a revelação a respeito do Verbo eterno de Deus, nós possamos aprender verdades que a palavra nos ensina e que vão solidificar e amadurecer a nossa fé, queridos. Eu quero meditar sobre verdades a respeito de Jesus que vão nos ajudar a encontrar a resposta certa para as perguntas certas
da vida. Se você tem buscado respostas a respeito da sua vida, a respeito das suas dores, das desilusões, ou então se você tem estado em crise com esse seu piloto automático da vida, dormir, comer, trabalhar e pagar contas, não necessariamente nessa mesma ordem, então você precisa, antes de mais nada, saber quem Jesus é. Você precisa saber quem Jesus é, porque Ele de fato é o sentido da sua vida. Hoje é o segundo domingo do Advento, queridos, e o segundo domingo do Advento é um momento que nós temos, queridos irmãos, para sermos conduzidos ao arrependimento. Na semana passada, o pastor Lucas pregou sobre a nossa necessidade de aprender a esperar. O Natal é um tempo de esperança, você certamente concorda comigo. Mas mais do que isso, o pastor Lucas nos falou sobre a necessidade de olharmos para o Senhor e esperarmos na intervenção que vem dEle. E se assim como no Antigo Testamento, o povo de Deus esperava a intervenção gloriosa de Deus pela vinda do Messias, nós esperamos o Senhor Jesus voltar para buscar a sua noiva, a igreja. Acontece, queridos, que se nós sabemos que Jesus vai voltar para nos buscar, então nós precisamos esperar em santidade, lutando contra os nossos pecados, lutando contra os nossos maus desejos, e o grande motivo pelo qual, queridos, nós cedemos às tentações e caímos em pecado, lutando contra os nossos maus desejos, queridos, é porque esquecemos que Jesus é quem dá todo sentido para a nossa vida. E é exatamente sobre isso, queridos, que esse texto nos fala. Jesus é o sentido da nossa vida. Ao escrever o início do seu relato do Evangelho, irmãos, o apóstolo João pretende nos levar para uma realidade antes da encarnação. João está querendo nos mostrar, queridos, que o verbo que se fez carne já existia antes do seu maravilhoso, glorioso nascimento. E perceba como isso é importante para nós, queridos. Antes mesmo de nascer, o Deus Filho, o Verbo de Deus, na eternidade, sempre foi o sentido da vida. Ele é quem garante a existência da vida. Ele é quem garante o sustento de toda a vida. Por isso, irmãos, em primeiro lugar, nós precisamos entender que Jesus dá sentido para a nossa vida, porque Ele é Deus. João vai nos dizer, nos 2 primeiros versículos do texto que nós lemos, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Na Bíblia, queridos, toda a ação de Deus está vinculada com a sua fala, ou seja, com a sua palavra, com o seu verbo. Deus cria o mundo pela sua palavra. Lembra do início da Bíblia, Gênesis capítulo 1? Disse Deus, haja luz, e houve luz. Deus salva através da sua palavra. Deus liberta, cura, conduz, exorta, corrige, tudo isso através da sua palavra, através do ato de falar. Deus realiza todas as coisas. Toda revelação de quem Deus é se dá pela sua palavra, pela sua voz, pela sua fala. Deus se revela pela sua palavra, pelo seu verbo. E João vem nos informar, queridos, que essa palavra, esse verbo, onde Deus se revela, onde Deus salva, cura, cria e liberta, esse verbo é o Deus Filho, a segunda pessoa da Trindade, que se fez carne. Ou seja, Jesus, o Messias. Perceba, meu irmão, minha irmã, que João nos diz que no princípio o verbo já existia.
Tem muita gente que acha que Jesus passou a existir a partir da sua concepção no ventre de Maria. No entanto, queridos, o Deus Filho, a segunda pessoa da Trindade, o Verbo eterno de Deus, já existia desde o princípio. Antes mesmo da vida existir, o Deus Filho já existia. É correto, queridos, entendermos que Jesus foi sim concebido pelo poder do Espírito no ventre de Maria e que teve um nascimento virginal. A Bíblia claramente nos ensina isso, com toda certeza. No entanto, queridos, não é correto pensarmos na segunda pessoa da Trindade como alguém que passou a existir a partir daquele momento. Não, o Deus Filho é eterno como Deus Pai, como Deus Espírito Santo. E na sua eternidade, o Deus Filho manifesta a sua imensidão divina. Irmãos, por causa da influência que nós temos do catolicismo romano, nós temos uma tendência enorme de enxergarmos um Jesus fragilizado. Ou é Jesus, o menino Deus, aquele bebezinho na manjedoura, ou então nós vemos apenas aquele homem raquítico na cruz. Normalmente, queridos, o que nós lembramos de Jesus é apenas o seu estado de humilhação. Mas nós não podemos deixar de lembrar, queridos, que o mesmo Jesus que se humilhou, que voluntariamente abriu mão da sua posição celestial e gloriosa, não deixou de ser Deus. O bebê na manjedoura, o menino Deus, nascido da Virgem Maria, é o Verbo de Deus. Ao afirmar isso, querido, João está nos falando a respeito dessa gloriosa imensidão eterna do Verbo, a pré-existência do Verbo, a segunda pessoa da Trindade. João nos mostra que Jesus, o Verbo encarnado, é eterno. Não existia nada antes dele existir. E tudo aquilo que existe veio a existir por causa dele. Mas o texto também nos aponta, irmãos, para uma realidade maravilhosa a respeito do relacionamento que existe na Trindade. Sendo o Deus eterno, há um relacionamento absolutamente íntimo e profundo na Trindade, um relacionamento intenso entre Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. O versículo 1, o versículo 2 fala: o Verbo estava com Deus, no princípio ele estava com Deus. E isso é importante para nós, queridos, porque Jesus nos incluiu nesse relacionamento glorioso. Nós estamos em Jesus, em um relacionamento profundo, em um relacionamento íntimo com o Pai. Queridos, nós somos salvos para isso. Nós somos chamados por Deus para isso, para desfrutarmos de um relacionamento profundo com o Senhor. Nós olhamos, queridos, para o relacionamento entre Deus Filho e Deus Pai. Ele estava com Deus e nós descobrimos uma realidade maravilhosa a respeito da Trindade. Por toda a Bíblia, Deus se revela como um ser relacional. A Trindade se relaciona de maneira gloriosa entre si e de uma maneira maravilhosa, queridos. O Senhor quer nos incluir nesse relacionamento. Acontece, irmãos, que por causa do pecado, nós somos separados desse relacionamento glorioso. Nós fomos afastados da Trindade Santa porque pecamos. E como seres humanos, nós acabamos achando que o sentido da vida está na realização dos nossos desejos. Lembra? Vendo a mulher, que o fruto era bonito, e a árvore boa, desejável, para dar entendimento, tomou do fruto e o comeu. Nós acabamos achando que o sentido da nossa vida está na realização daquilo que nós olhamos e achamos como desejável. E pior que isso, achamos que a realização dos nossos desejos está nas coisas e nos prazeres que nós podemos obter nessa vida.
Mas é justamente por isso, queridos, que o Verbo de Deus se fez carne. Para que esse relacionamento com Deus fosse possível, irmãos. O Verbo eterno de Deus veio ao mundo para restaurar o nosso relacionamento com Deus. E assim, queridos, para que nós pudéssemos encontrar o sentido da nossa vida neste relacionamento glorioso com Deus. E o Verbo, só o Verbo, pode fazer isso. E Ele pode fazer isso em nosso favor, porque Ele é Deus. Veja, queridos, Jesus não é apenas um homem especial, não é apenas um profeta, ou então um grande mestre, ou um guia, ou um espírito elevado. Muito mais do que isso, irmãos, Jesus é Deus. Querer que Jesus seja apenas um mestre, um profeta, um guia, são muitas formas de negar a divindade de Cristo. O Verbo era Deus, sempre foi Deus, e quando se fez carne, não deixou de ser Deus. E é exatamente por isso, queridos, que Jesus dá sentido para a nossa vida, porque Ele nos incluiu no seu relacionamento com o Pai. Jesus dá sentido para a nossa vida, queridos, porque o nosso Salvador não é um Salvador limitado, enfraquecido. Os sofrimentos, as dores, as desilusões, por mais intensas que sejam, elas não definem a nossa vida, porque existe um Salvador. Ele nasceu em uma manjedoura, mas não se esqueça, Ele que nasceu em uma manjedoura é o Deus vivo e verdadeiro. Eu sei que as pressões da nossa vida fazem a gente ligar ali o piloto automático para que a gente possa produzir sem incomodar muito, para que nós sejamos, sei lá, um monte de robozinhos cumprindo aquilo que a sociedade espera de nós, que a gente durma, que a gente pague, que a gente coma, que a gente trabalhe e principalmente que a gente pague as contas. Mas o sentido da vida não está nessas coisas, queridos. O sentido da nossa vida está no relacionamento que nós temos com Deus. Um relacionamento que Jesus nos dá acesso. Mas não apenas isso, queridos. Porque em segundo lugar, Jesus dá sentido para a nossa vida, porque Ele é o Criador da vida. Veja comigo o versículo 3, o que João fala: todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Toda essa passagem de João, queridos, é uma clara referência ao texto que nós encontramos lá em Gênesis capítulo 1, o relato da criação. Se você observar com atenção, você vai perceber que o início de Gênesis é muito parecido com esse início de João. No princípio, Deus criou os céus e a terra, diz Gênesis 1, versículo 1. Mas João nos diz que antes mesmo da criação dos céus e da terra, o Deus Filho já existia. No princípio era o Verbo. Tem muita gente que associa a criação, o relato de Gênesis 1, queridos, apenas com a ação de Deus Pai. No entanto, quando nós lemos com atenção o versículo 3 de João capítulo 1, João vai nos garantir, queridos, que o Deus Filho, a segunda pessoa da Trindade, teve um papel ativo na criação. Irmãos, o Verbo é tão autor de tudo que existe quanto o Pai e o Espírito. O Filho não está inativo na criação, queridos. Tudo o que existe veio a existir porque o Verbo de Deus atuou. Foi a palavra do poder de Deus que trouxe tudo à existência. E se tudo que existe, queridos, é fruto dessa ação intencional de Deus, então nós sabemos que a nossa existência não é um acidente. Não pode ser atribuída ao acaso. As coisas não existem porque um átomo acidentalmente se chocou com outro átomo, ou porque uma explosão ocasional trouxe tudo à existência. Tudo que existe, existe
porque Deus falou. E a sua palavra, o seu verbo, trouxe tudo à existência. E se foi o verbo de Deus que trouxe tudo à existência, queridos, então eu e você não estamos aqui por acaso, não é verdade? Nós não existimos por acaso. Então por que é que muitas vezes nós deixamos nos guiar e guiar a vida pelo acaso? Por que é que a sabedoria de Zeca Pagodinho fala tanto à nossa mente, ao nosso coração? Por que é que nós deixamos tanto a nossa vida nos levar? Não se deixe guiar pelo acaso. Não se deixe guiar pela mera sucessão dos fatos. Queridos, nós corremos um risco muito grande se passarmos pela vida como se a nossa existência fosse apenas uma junção de acasos, como se a vida fosse apenas um monte de coincidências que acontecem ao mesmo tempo. Você não pode colocar a sua vida no piloto automático, porque você não foi criado para ser um robô, com tudo programadinho, acertadinho, como alguns desejariam que fosse. A sua vida é mais do que dormir, comer, trabalhar e pagar contas. Deus não te criou para isso. Não se deixe levar pelo materialismo dos nossos dias. Invista naquilo que é eterno. Não invista apenas na sua carreira, não invista apenas nos seus bens, não invista apenas na sua família, na sua formação, ainda que todas essas coisas sejam boas, queridos. Quando a nossa vida se resume a essas coisas, nós estamos utilizando de maneira errada a vida que Deus criou e nos deu para isso. Comece a planejar os seus dias do ponto de vista da eternidade. E com isso eu não estou falando para você fazer plano funerário, ainda que isso seja importante. Quando eu falo para construirmos a nossa vida a partir da eternidade, tendo a eternidade como perspectiva, queridos, é porque chegou o momento de fazermos com que os nossos relacionamentos sejam mais intencionais e não simplesmente atribuídos ao acaso. Por acaso nós trabalhamos no mesmo lugar. Por acaso nós moramos no mesmo prédio. Por acaso nós estudamos na mesma faculdade. Deus não te colocou para estudar, trabalhar e morar nesses lugares à toa. Quem sabe você cria a possibilidade de discipular um colega de trabalho, ou quem sabe começar a ler a Bíblia com um amigo da faculdade, quem sabe convidar um vizinho para vir à igreja. Aliás, semana que vem tem Cantar Tudo Cristo é Nossa Canção. Você não pode perder de trazer alguém, um visitante, um convidado. Talvez seja o momento para você começar a planejar a sua carreira, olhando para a eternidade. Não apenas para a aposentadoria, mas para a eternidade. Talvez os seus investimentos financeiros precisam passar pelo crivo do reino de Deus e não apenas por quanto subiu ou desceu a bolsa. O verbo de Deus utilizou o seu poder, sua santidade, a verdade, o seu amor, para pensar em quem você é, em como você seria. Você não é um acidente. O verbo, o Deus Filho, junto com o Pai, projetou toda a criação e de fato criou todas as coisas e ordena todas as coisas de acordo com a sua vontade. Se você está aqui, é porque Jesus planejou você antes que qualquer um dos seus dias existisse. Irmãos, se foi Ele que te criou, se foi o Senhor quem te salvou, se Ele é o dono, o Senhor da sua vida, então, lembre-se, Jesus é o maior interessado na forma como você tem vivido os seus dias. E com isso, você pode ter certeza,
o seu sofrimento não passa despercebido pelo Senhor do Universo. As nossas dores não são insignificantes para o Criador. O Senhor nunca nos abandona, ao contrário, é o Verbo eterno de Deus que nos sustenta. Olha para a sua história, para tudo que você já enfrentou, para tantas lutas, tantas dores, tantas dificuldades. E mesmo assim, o Senhor do Universo, o Criador de tudo o que existe, permanece ao seu lado. Antes do culto começar, queridos, nós estávamos na sala pastoral com alguns irmãos do Cristo, com alguns irmãos da equipe de louvor, e o presbítero Luiz Alves entrou ali, e hoje é aniversário dele, para quem não sabe. E ele falou assim: pastor, como ele sempre diz, né? Eu vim para essa igreja para morrer. Né? Se você já trocou 5 minutos de palavra com Luiz Alves, você já ouviu ele falar isso. Né? Há 20 anos atrás, nem é tanto assim, né? Eu vim para essa igreja para morrer. E aí ele falou assim: pastor, eu passei por tanta coisa nessa vida, enfrentei tanta coisa. E ele testemunhou: o que eu posso dizer é que o Senhor tem me sustentado até aqui. Irmãos queridos, esse é o testemunho de todos nós. Todos nós passamos por tantas coisas, não é verdade? Por tantas lutas, por dores tão intensas. Mas ainda assim, o Senhor, Deus sobre todo o universo, governador da criação, o Criador de tudo que existe, sempre permaneceu ao nosso lado. Jesus dá o sentido para a nossa vida, queridos, porque Ele é o Criador da vida. E por fim, Jesus dá sentido para a nossa vida, porque é só nele que nós encontramos a verdadeira vida. E é justamente isso que João nos diz nos versículos 4 e 5, quando ele fala: a vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Jesus não é apenas o Criador, queridos. Jesus também é o dono da vida, porque a nossa vida, porque a vida está nele. Essa vida, queridos, não é apenas uma vida física ou fisiológica, não é apenas uma vida material. Jesus é o doador da vida e ninguém vem à vida se não for pela ação direta do Verbo de Deus. Queridos, nós vivemos em um mundo de grande pluralismo religioso, e quando a gente conversa sobre as coisas de Deus, a frase que nós mais ouvimos é: todos os caminhos levam a Deus. Certamente você já teve a oportunidade de conversar com alguém a respeito das coisas de Deus, ou sobre espiritualidade, sobre religião, sobre igreja, e a pessoa se escondeu atrás dessas frases. Deus é o mesmo. Todos os caminhos levam a Deus. Será? A Bíblia, a palavra de Deus, queridos, diz que não. As Escrituras afirmam claramente que o único caminho para Deus, para uma vida verdadeira, é o Senhor Jesus. A essência da vida está em Jesus, queridos. E todas as vezes que nós tentamos encontrar vida fora de Jesus, nós estamos negando a vida plena, a vida abundante que nós temos nele. Todas as vezes, queridos, que nós tentamos dar um sentido para a nossa vida que não esteja em Cristo, quer seja no nosso trabalho, nas coisas que a gente adquire, na nossa família, quer seja nos nossos estudos, quando nós fazemos isso, queridos, nós estamos dizendo que a vida que nós temos em Jesus é insuficiente, ela é pouca, ela não chega para nos sustentar. Nós estamos dizendo, queridos, que nós precisamos encontrar mais vida em outros lugares, em outras coisas,
ou em outras pessoas. O sentido da sua vida não é dormir, comer, trabalhar e pagar contas. O sentido da sua vida está em Jesus. E só em Jesus. Ele é a nossa vida. Se você não crê em Jesus, trabalhar é apenas uma obrigação que você tem para poder juntar dinheiro e pagar as contas. Se você não crê em Jesus, comprar coisas vira uma expressão do seu egoísmo e do seu materialismo. Se você não crê em Jesus, a sua família e amigos servem apenas para que você não se sinta sozinho. Mas em Jesus, a realidade da vida é completamente transformada. O trabalho se torna uma disposição alegre de servir os outros. Se cremos em Jesus, queridos, adquirir coisas traz para nós uma disposição alegre de perceber o cuidado e a provisão de Deus. Se nós cremos em Jesus, os nossos relacionamentos são transformados na oportunidade de propagar a nossa fé e não mais o lugar para termos o nosso egoísmo atendido. A verdade, queridos, é que a vida verdadeiramente iluminada está em Cristo. E só em Cristo. E eu quero te mostrar no que é que o João estava pensando quando ele escreveu esse versículo 5. Eu quero pedir ajuda para os irmãos que estão por aí, por perto, para apagar as luzes. Pode apagar todas as luzes, por favor. Obrigado. Certamente nós temos algumas poucas luzes ainda aqui no nosso ambiente. Você vai perceber a luz do tablet, a luz do projetor, a luz da cruz, tem uma luz ali no fundo, até a mesma luz que vem lá de fora, ela traz alguma luminosidade para o nosso ambiente. No entanto, a luz que nós temos não seria suficiente para a gente fazer muita coisa, não é verdade? Eu acho que nessa luz todos teríamos alguma dificuldade de fazermos tarefas bem simples. Acho que se você não tem a sua Bíblia retroiluminada pelo seu smartphone ou pelo seu tablet, certamente você vai ter alguma dificuldade para ler, não é verdade? Tarefa sim, o pastor Patrick não. O pastor Patrick não mudou nada, né? Continua tudo a mesma coisa. Há controvérsias, né? Tarefas simples, queridos, que nós normalmente executamos, como ler um livro, escrever um bilhete para alguém, se tornam bem mais difíceis no escuro. No entanto, mesmo com pouca luz, nós não podemos dizer que as trevas prevalecem, não é verdade? As poucas fontes de luz que nós temos são suficientes para que nós não estejamos completamente em trevas, não é verdade? Eu consigo enxergar vocês aí. E certamente, por causa da luminosidade que tem aqui, você me enxerga também. Pode acender as luzes, por favor. Irmãos, por mais densas e profundas que sejam a escuridão, as trevas ao nosso redor, uma pequena vela é capaz de vencer as trevas. E Jesus é muito mais que uma pequena vela. Jesus é quem ilumina toda a vida. Essa era a imagem que João tinha em mente quando escreveu esse texto, queridos. A luz que é vida. A vida que é luz. E essa verdadeira vida e essa verdadeira luz nós encontramos apenas em Jesus. Concluindo, queridos, o que é a sua vida? Será que você não tem resumido a sua vida a dormir, comer, trabalhar, pagar contas? É para isso que você existe. Você é um robô que está apenas subsistindo. Onde é que você encontra o sentido da sua vida? No seu trabalho? Na sua família?
nas coisas que você consegue comprar? Ou será que o sentido da sua vida está na sua dor? Tem gente que gosta tanto do sofrimento, queridos, que prefere se aliar ao sofrimento do que desfrutar de verdadeira vida. Queridos, Jesus é o sentido da existência. Nele nós encontramos a vida. Em Jesus nós encontramos um propósito, a verdadeira realidade da existência, a verdadeira plenitude da vida está em Jesus. Mas infelizmente, muitos cristãos estão ocupados demais, vivendo uma falsa vida. Estão ocupados demais, trabalhando, comprando, pagando contas. Talvez você esteja ocupado demais, olhando a falsa vida dos outros no Instagram. Talvez você esteja ocupado demais, maratonando a sua série preferida no Netflix. Talvez você esteja ocupado demais fazendo churrasco com os amigos. E preste atenção. Talvez você esteja ocupado demais, se enfiando em tudo que é trabalho da igreja. Irmãos, ou Jesus toma cada milímetro do nosso coração, ou nós vamos continuar vivendo uma vida medíocre. Dormir, comer, trabalhar, comprar e pagar contas. Mas não é isso, queridos. Jesus não nos dá uma vida medíocre. Jesus nos dá vida, e vida em abundância. É Ele quem nos dá sentido para a vida, para a existência. E só Ele pode fazer isso. Porque Ele é Deus. Porque Ele é o Criador da vida. E porque só nele nós encontramos a verdadeira vida. Que em Jesus, queridos, nós possamos encontrar o verdadeiro sentido da vida. E também o verdadeiro sentido do Natal. Que assim o Senhor Deus nos abençoe. Amém. Feche seus olhos, abaixe sua cabeça. Eu quero orar com você. O tempo todo, queridos, nós somos levados ao pensamento de que aquilo que nós experimentamos é definido por aquilo que nós conseguimos ver, aquilo que nós conseguimos contabilizar. O tempo todo, queridos, nós tentamos definir a nossa vida pela quantidade de lazer ou prazer que conseguimos obter. O tempo todo, queridos, nós tentamos definir a nossa vida a partir daquilo que nós somos chamados a realizar, da nossa missão, da nossa vocação, da nossa profissão. O tempo todo, queridos, nós tentamos encontrar o sentido da vida nos relacionamentos que nós construímos, sejam os nossos amigos, a nossa família. E com isso, nós vamos deixando de lado aquele em quem nós encontramos o real sentido da existência. É exatamente por isso que nós precisamos nos arrepender e olhar para o Senhor e encontrar nele o sentido da nossa vida. Senhor Deus, nós clamamos para que o Senhor continue a falar ao nosso coração, que nós sejamos impactados pela verdade da Tua palavra e que em Cristo nós encontremos de fato o sentido da nossa existência, da nossa alegria, do nosso propósito. Pai, por favor, continue a ministrar aos nossos corações a verdade gloriosa de que Jesus é Deus. E por ser Deus, Ele se encontra num relacionamento íntimo e profundo em toda a Trindade, e gloriosamente Ele nos incluiu nesse relacionamento. Deus, por favor, que o Senhor nos ajude a lembrar que a nossa vida não é uma sucessão de acasos, mas que nós existimos porque o Senhor Jesus é o Criador da vida. Deus, que o tempo todo nós possamos nos lembrar que o sentido da nossa existência, que a verdadeira vida está em Jesus. Continua a falar ao nosso coração. E que o tempo todo o Senhor nos conduza na sua graça, para experimentarmos o tempo todo cada vez mais do Senhor,
deste relacionamento glorioso. E para que assim, ó Deus, nós possamos viver para a glória do Teu nome, experimentando das coisas boas da vida, de acordo com a Tua vontade. Mas sobretudo, experimentando do Senhor a nossa herança e a nossa fortaleza para todo sempre. Continua a falar ao nosso coração. É o que nós te pedimos, em nome e para a glória do Senhor Jesus. Amém. Quero te convidar, se você puder, se colocar de pé. Quero impetrar a bênção e logo em seguida, queridos, nós cantaremos o amém. Recebam a bênção do Senhor, que o Senhor os abençoe e os guarde, que o Senhor faça resplandecer este rosto glorioso sobre vocês e que Ele tenha misericórdia de vocês. Que o Senhor sobre vocês levante o seu rosto e lhes dê a paz. A bênção de Deus Pai Criador, Filho sempre presente, o nosso Redentor, e do Espírito Santo, o nosso Consolador, hoje e para sempre. Amém.